Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos conversar sobre A Grande Gripe, de John Barry, da editora Intrínseca. John Barry fez uma pesquisa de 7 anos sobre a gripe espanhola, uma das gripes mais mortais de todos os tempos, até o Covid-19. E aqui ele vai contar os relatos de 1918, como foi viver essa pandemia. Então aqui você vai ter relatos, histórias, estudos, como as autoridades se comportaram durante a pandemia, tanto de médicos como também de sobreviventes dessa gripe, e também como é que foi buscar a cura para a gripe espanhola, que demorou muito mais tempo do que a gente vê hoje. O livro, ele está dividido em 10 partes. Qual é a minha proposta para essa resenha? Eu vou ler essas 10 partes aqui, o que me chamou a atenção, minhas marcações, o que me chamou a atenção, que é válido eu compartilhar com vocês aqui, e a gente vai caminhar pelo livro e eu vou falando tudo o que me chamou a atenção durante a minha leitura. No prólogo, eu já marquei uma frase aqui, ó. Foi só no final, bem no final do século XIX, que um punhado de líderes da ciência medicinal dos Estados Unidos começaram a planejar uma revolução que transformou a medicina americana, passando de uma das mais atrasadas do mundo desenvolvido a uma das melhores. E aí a gente começa a primeira parte, que é os guerreiros. Na primeira parte, ele vai contar o avanço da medicina, principalmente a medicina dos Estados Unidos, como essa medicina evoluiu. Aqui o livro vai retratar muito como os médicos, eles tinham o título de médico sem ter estudado. Então vai ter uma pessoa que vai mudar todo esse sistema, né, de como você ingressar na medicina. O nome dele é William Henry, e ele vai ser o personagem assim bem central desse livro, porque ele não vai participar só dessa mudança, como ele vai ser um agente de mudança, e ele também vai ser alguém que vai começar a criar os institutos, os centros de pesquisa. Então ele vai ser uma figura muito importante para a revolução da medicina nos Estados Unidos. E também como esse Henry, ele vai construir um exército, ele vai formar um exército de médicos bem preparados, e ele não sabia que ele ia acabar criando um exército para combater essa gripe. E também aqui no primeiro capítulo a gente vai ter a primeira doença a ser curada, que é a difteria. Tem uma frase aqui que eu marquei que diz assim: a base da moralidade é dar fim de uma vez por todas à mentira. Uma outra coisa que eu achei também interessante é: o grande objetivo da vida não é o conhecimento, e sim a ação. Por que ele vai falar isso? Durante um tempo, muitos não acreditavam na ciência. Então, como tudo girava em torno da igreja, em torno dos conhecimentos da igreja e de Deus, a gente vai ver essa desassociação e a valorização da ciência. É quando a medicina vai evoluir muito. E aí esse primeiro capítulo, sim, ele é marcado por essa revolução dos Estados Unidos, da medicina dos Estados Unidos, como ela se desenvolveu e como ela cresceu. E o nome que eu falei, o nome inteiro dele é William Henry Elsh, ele que vai ser o precursor de tudo. Uma outra coisa que vai ter nesse primeiro capítulo também vai ser como vão surgir as pesquisas, como vão surgir as teorias. Então ele vai dizer que os médicos precisam ter muita paciência para testar os seus experimentos, para comprovar os seus estudos. Essa vai ser a marca do Elsh, ele que vai conseguir fazer essa mudança, esses estudos, né? Ele vai ser pioneiro nisso. E aí a gente entra na parte 2, onde ele vai falar sobre o novo vírus, né? Como surgiu o influenza, que ele surgiu em 1918, lá no Kansas. E aí a gente vai ter todo o relato, toda a história de como essa doença se espalhou. Essa doença se espalhou através da guerra, e ela tomou o mundo através dos soldados. Então, os soldados que foram contaminados com essa gripe durante a guerra, ao voltarem para casa, eles transmitiam a doença. Aqui nessa parte do capítulo 2 a gente vai ver como surge o vírus, como ele age. E tem um parágrafo que diz assim: na maior parte das formas de vida, os genes estão espalhados pelo comprimento de uma molécula de DNA, em formato de um filamento. Mas muitos vírus, inclusive o influenza, o HIV e o coronavírus que provoca SARS, síndrome respiratória aguda severa, codificam seus genes do RNA em uma molécula mais simples e menos estável. Então aqui nessa parte ele vai falar como age o vírus no organismo, como ele consegue penetrar, né, as nossas defesas e também enganar as nossas defesas. Quando um vírus consegue invadir uma célula, ele insere seus próprios genes na sequência humana e a carga viral passa a assumir o controle dos genes celulares. O mecanismo interno da célula começa a produzir aquilo que os genes virais
exigem em vez daquilo que ela precisa para si mesma. Essa daqui é uma das partes bem medonhas do livro, porque a gente vai ver como o vírus realmente age no nosso corpo. Aqui também a gente vai ter o conceito de pandemia, né? Ele vai dizer assim: as pandemias costumam acontecer em ondas e a taxa de morbidade cumulativa. O número de pessoas que adoecem quando todas as ondas são combinadas costuma passar 50%. E ele vai falar que quando o vírus influenza ele muta ou um novo vírus emerge, ele vai dizer que a pandemia é inevitável. Ele vai dizer o seguinte: as pandemias de gripe, em geral, infectam de 15 a 40% da população. Qualquer vírus influenza infectando tantas pessoas e matando um percentual significativo é bem pior que um pesadelo. E é mesmo. Bom, a terceira parte é o barril de pólvora. E aí sim ele vai contar como é que foi na primavera de 1918, como os soldados transmitiram essa doença para todo mundo. E aí quando todo mundo começar a ir para os hospitais e os médicos perceberem que tem alguma coisa errada ali, que eles estão lidando com uma pandemia, um dos médicos vai dizer assim: era como se os homens tivessem reunido suas doenças, cada um contraído as que ainda não havia contraído, todas muito agravadas pela instalação problemática das bases militares, a administração deficiente e a falta de laboratórios adequados. O que ele vai dizer com isso? Na guerra, naquele tempo, não se pensava muito na saúde dos soldados, então dormia todo mundo junto, todo mundo ficava amontoado, não havia espaço para circular ar. Então, quando alguém ficava doente, e principalmente de gripe, toda aquela parte do exército ali que estavam juntos, eles transmitiam a doença, seja qual quer que ela fosse. Então, ele vai dizer o seguinte: devido às más instalações das bases de guerra, isso contribuiu muito para que essa gripe ou qualquer gripe avançasse. Mas uma boa notícia que a gente vai ter nesse capítulo é como a ciência avançou muito e aí se começa a criar vacinas. E aí eles começam a estudar uma vacina para essa doença. Então, essa é a parte boa desse capítulo. Aqui também começam os testes, né, com ratos. Começa-se a testar muitas coisas em animais primeiro para depois chegar a fazer testes nos homens. Essa evolução da ciência também vai se dar durante essa gripe. Aí a gente tem a parte 5, o início. Ele vai falar o início da pandemia, né? Como foi, quando a coisa vai se agravar de verdade. E aí uma coisa que ele vai falar sobre a pandemia, ele vai dizer o seguinte: a pandemia de gripe espanhola de 1918, como muitas outras pandemias, veio em ondas. A primeira onda, ocorrida na primavera do hemisfério norte, matou poucas pessoas, mas a segunda seria letal. 3 hipóteses podem se aplicar a este fenômeno. E aí ele vai dizer que a hipótese maior e que foi comprovada é que o vírus se adaptou ao homem. Então, na primeira onda, por exemplo, se você contraiu a doença e ficou assintomático, sem os sintomas, o que acontece é que o vírus aprendeu a como desarmar essa proteção do sistema imunológico. E aí o que acontece? O vírus chega, ele muta, né? E ele chega muito mais forte. Por isso que veio em ondas. Ele aprendeu a como derrubar as nossas defesas. E aí, muitas pessoas morreram por conta dessa mutação do vírus. Por isso que se fala em ondas de gripe. É o que ele vai falar, que esse termo se fala em adaptação. A adaptação do vírus no ser humano. Uma outra frase de um outro médico aqui que eu achei muito interessante: centenas de jovens atléticos, vestidos com o uniforme do seu país, entrando nas enfermarias em grupo de 10 ou mais, são colocados nos catres até que todos os leitos estejam preenchidos. Mas, ainda assim, grandes grupos continuam a fluir. Os rostos dos homens exibem uma matiz azulado e uma tosse aflita faz liberar o escarro manchado de sangue. Eu marquei esse parágrafo porque dizem por aí que se você tem um histórico atlético, você não pode pegar gripe, né? E é totalmente o contrário. Você vê pessoas que tinham esse porte atlético morrendo dessa gripe. E a parte 5, explosão, ou seja, é quando o vírus ele vai tomar força e essa pandemia ela vai ser incontrolável. Tanto é que nos relatos de John ele vai dizer que nenhuma casa ficou sem passar por essa situação, sem passar pela gripe espanhola. E ele vai falar sobre o caso de Denver, né? Ele vai aproveitar esse caso também e vai falar sobre as autoridades. Como as autoridades agiram naquele tempo? Primeiro, as autoridades mascaravam a verdade. Então, há discursos como era só uma gripezinha,
aconteceu também em 1918. Também tinha o discurso de que a gripe não era nada, e o pior deles vai ter uma autoridade, um prefeito, se eu não me engano, de Denver. Eu vou colocar o nome dele aqui e vou colocar uma foto também pra vocês verem. Existia um comício ali que deveria ser realizado, que fazia parte da tradição dessa cidade. E aí muitos médicos pediram para esse prefeito dessa cidade não fazê-lo. Mas ele, em nome da tradição, achando que a gripe não era nada, ele reuniu várias pessoas, ou seja, ele promoveu essa aglomeração de pessoas, quando a recomendação era que fosse cancelado. Então ele vai fazer esse comício, e quando ele faz esse comício, muitas pessoas ali já tinham a gripe e não sabiam. E o que aconteceu? A gripe se espalhou, muitas pessoas foram infectadas, foram contaminadas pelo vírus influenza nesse comício. Quando acontece essa explosão, a pandemia, ela ganha força por conta da negligência das autoridades. As pessoas não faziam quarentena, elas não se importavam com isso. E aqui também ele vai falar como a cidade parou, né? Todo mundo teve que parar os seus afazeres pra ver se conseguia diminuir essa contaminação pelo vírus. E uma outra coisa também que não vai ajudar é a mídia. A mídia naquela época, ela vai promover a desinformação. Se hoje nós vemos muita informação e a mídia com o coronavírus, ela assumiu um outro papel, né, de falar a verdade, noticiar os casos, enfim, dizer o que está acontecendo. Já na gripe espanhola de 1918, a gente vai ver um retrocesso da mídia. Ela vai ficar do lado da desinformação. E ela vai causar muita confusão durante esse processo de pandemia. O nome da autoridade que eu falei, ele é da Filadélfia, tá? O nome dele é Curson. Curson negou publicamente que a gripe oferecesse qualquer risco para a cidade. Ele parecia acreditar nisso, pois não traçou nenhum plano de contingência em caso de emergência, não estocou nenhum suprimento e não compilou nenhuma lista da equipe médica disponível para uma emergência. Apesar de 26% dos médicos da Filadélfia e um percentual ainda maior de enfermeiras estarem nas Forças Armadas, na verdade, mesmo com a pressão crescente dos médicos de toda a cidade, do corpo docente da Universidade da Pensilvânia, que se recusou a liberar 6 médicos desejosos de se voluntariar para o serviço militar logo que a epidemia eclodiu. Só em 18 de setembro, uma semana inteira depois da doença aparecer na cidade, Curson se designou a agendar uma reunião com os médicos. Então, essa figura aqui, ele vai achar que a gripe não é nada, enfim. Até ele ver o caos se instalar lá na Filadélfia. E a Filadélfia vai ser o estado, se eu não me engano, que mais vai ter pessoas mortas por conta desse erro que ele cometeu. Uma outra coisa que eu não falei, aqui começa-se também a desenvolver curas para pneumonias. Então eles começam a entender o que acontece com o nosso pulmão. E essa parte é horrível de ler, porque ele vai falar o que acontece com a gente quando a gente tem a gripe, né? O que acontece dentro das nossas vias respiratórias. E essa parte do livro é angustiante de ler. É muito, muito ruim mesmo. E uma outra coisa também que me deixou muito surpreso foi que as pessoas naquela época, elas não morriam de gripe, tecnicamente. Uma pessoa poderia estar totalmente saudável, entrar no ônibus e de repente ela morrer, sem apresentar nenhum sintoma. Ela morre do nada. O que acontecia? A pessoa morria por conta do próprio sistema imunológico. O sistema imunológico, vendo que tinha alguma coisa errada ali e vai combater o vírus, existe uma parte do nosso corpo, eu não sei qual que é, se eu passar por aqui eu falo. Existe um agente do nosso corpo que, quando ele vê que o nosso corpo tem uma ameaça ali que pode nos causar dano, o que esse componente faz? Ele pega todo mundo que tá ali e mata todo mundo. Seja o vírus, uma coisa ruim que entrou no nosso corpo, ou o nosso próprio sistema imunológico. Então ele acaba matando os dois e matando tudo que tem ali. E isso causava o quê? Essas mortes repentinas. As pessoas, elas morriam não por conta da gripe, porque elas tinham algum sintoma, mas por conta do sistema imunológico. E aí ele matava tudo e todos, e matava a si mesmo. Uma outra coisa que aconteceu também nessa pandemia de 1918, que eu fiquei assim, gente, como isso é possível? Por não ter pessoas, né, pra cuidar, porque muita gente da área da saúde morreu. O pessoal da saúde foi muito mais afetado, porque você ia no médico e não tinha ninguém pra cuidar de você, porque os médicos estavam doentes. E o que foi feito no auge do desespero? Muitas pessoas sequestravam enfermeiras pra cuidarem deles,
porque não tinha ninguém pra cuidar deles nos hospitais. Eu achei essa parte muito terrível. E aqui a gente vai ter uma frase: a vida na cidade praticamente parou. Bom, a parte 6. Pestilência. Aqui vai ser o ápice da gripe. Eu sempre falo que vai ficando pior, né? Como ela vem em ondas, então a primeira onda aconteceu uma coisa, na segunda onda aconteceu outra coisa e na terceira uma bem pior. Bom, e tudo que eu falei da parte 5, eu falei da parte 5 e 6. Por exemplo, da parte que acontece com o nosso pulmão, o que a gripe faz com o nosso corpo. Ele vai falar quais são os sintomas dessa gripe, ele vai minuciar tudo o que acontecia. E ele vai falar sobre o nosso sistema imunológico, é nessa parte 6, tá? A pestilência. E aí, algo que se começou a fazer nessa época também, eram as autópsias. Então, as autópsias começou a ser feita a partir dessa gripe também. Porque eles precisavam identificar o que acontecia com o corpo. Então, eles vão começar a estudar, as autópsias vão virar meio que lei agora. Não que ela nunca tinha sido feita, mas agora ela vai virar regra. Sobre essa questão da pessoa não ter nenhum sintoma e ela morrer, isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em uma parada de bonde, um homem pediu uma informação com uma voz perfeitamente normal, e em seguida caiu morto. Na África do Sul, Charles Lewis pegou um bonde para um percurso de cerca de 5 km até sua casa. O cobrador caiu morto. Nos 5 km seguintes, 6 pessoas do bonde morreram, inclusive o condutor. Lewis saltou do bonde e voltou para casa andando. Já pensou? Você pega o ônibus e aí todo mundo morre. Era assim que acontecia os casos fatais da gripe espanhola. Aí, a 7ª parte, a corrida. Aqui o John vai falar como é que foi a corrida para cura. E é aqui também que começa a mudança também no exército. Criar novos lugares com acomodações decentes para que isso não aconteça mais. E também por conta da gripe espanhola, começa-se a pensar em quarentena quando um soldado vai para algum lugar e ele tem que voltar. Primeiro, ele faz essa quarentena e depois ele volta para casa. Com a gripe espanhola, os médicos e o exército também aprendeu a lidar com essa nova realidade. E aí tem uma frase que eu achei muito legal, quando um médico ele se decepcionava, ou o experimento dele dava errado, até ele chegar numa conclusão e num resultado positivo, demorava muito. E aí um dos médicos vai dizer o seguinte: decepção é o meu pão de cada dia, eu prospero com ele. Bom, e aqui nessa parte do livro a gente vai ter fotos, né, imagens. Esse aqui é o Dr. Welch, que foi uma grande ferramenta contra a gripe e também, como eu disse, para a evolução da medicina. A gente vai ter aqui o instituto que ele criou, enfim, vai ter várias fotos. Aqui é uma foto do que acontece com o nosso pulmão. Ele parece uma floresta, que assim, né? E quando a gripe ataca, ele devasta tudo. E aqui são os glóbulos brancos, chegando tarde demais, quando a devastação já aconteceu. Então aqui vai ter várias fotos deste momento, como é que foi a gripe espanhola, aqui ó, todo mundo junto, todo mundo doente, algumas figuras de autoridade daquela época, as campanhas que as pessoas faziam nos ônibus, nas lojas, guardas com máscaras. Aqui é a primeira pesquisadora mulher, que vai ser fundamental para estudar a gripe também. Aqui ó, são os enfermeiros ó, descansando para depois combater a gripe. Essa foto aqui pra mim é a pior de todas. Aqui é uma igreja que se recusou a fazer a quarentena e para não fazer os cultos na igreja, né, no seu templo, elas se reuniam na rua. Mas tá todo mundo junto aqui, não adiantava nada. Aqui, ó, as costureiras confeccionando máscaras. Também passou-se, né, a usar máscaras, né? Esse também é um dos pontos durante essa gripe. Foi comprovado que usar máscaras diminuía a chance de contaminação. Então, aqui as pessoas vão começar a usar máscaras. E aí a gente chega na parte 8, o dobrar do sino. É um dos mais angustiantes pra mim, porque ele vai falar de um relato de uma moça que morava numa cidade, e aí todo dia pela manhã o sino tocava, se eu não me engano, pelo tanto de mortes que tinha. Isso é prática até hoje em algumas cidades pequenas aqui no Brasil. Acho que isso era um costume de todo mundo que tinha uma igreja assim com sino. O que a gente vai ter nessa parte também é um relato como era viver essa pandemia em meio a uma guerra. Assim, a gente estava, se eu não me engano, na Primeira Guerra Mundial, e ele vai falar também como as pessoas morriam, como elas ficavam em casa, como estava tudo parado, os corpos também ficavam nessas casas. E as pessoas não tinham coragem de tirar. Então elas viviam com as pessoas mortas ali, porque uma não tinha como enterrar, que o volume era muito grande. E aí o pior pra mim é que quando todo mundo da família morria, o que acontecia é que cachorros conseguiam entrar nas casas. E aí quando eles entravam nas casas, eles se alimentavam dessas pessoas mortas. Esses cães também não tinham pessoas que cuidassem deles. Então
Eles vão se alimentar das pessoas para poder sobreviver. Vai ter uma autoridade que vai dizer assim: era uma gripe, apenas uma gripe. Ele parecia dizer: seria obviamente injustificável forçar uma quarentena rígida contra uma gripe. Nada mudou, né? Como a gente não aprende com o passado. De novo, a gente vai ter outros relatos do cursing aqui. Uma outra coisa também que aconteceu durante essa pandemia é a escassez de produtos nos mercados. Coisa que a gente também não viveu, graças a Deus, durante o coronavírus. Aqui tem uma manchete do que eu falei sobre a mídia. Uma das campanhas que foi feita vai dizer assim: a gripe espanhola é uma gripe simples, com febre e calafrios de sempre. Outra, pior ainda: mantenha uma atitude mental correta. Pessoas assim evitariam a doença. Não tenho dúvidas que muitos contraíram a doença por medo. O medo é a primeira coisa a ser superada, o primeiro passo para vencer a epidemia. Vai ter uma outra assim: lembre-se dos 3 L's: boca limpa, pele limpa e roupa limpa. Mantenha o intestino em funcionamento. A comida ganhará a guerra, com escolha bem feita e boa mastigação. Outra, essa gripe não é nada, mais nada menos do que a velha gripe. Mas as pessoas acreditavam estar à deriva. Sem terem quem confiar, estavam à deriva de um oceano de morte. E aí chega um momento que ele dá os dados dessa gripe espanhola aqui no Brasil. Ele vai dizer assim: onde o vírus foi relativamente brando em comparação com o México e com o Chile. O Rio de Janeiro sofreu uma taxa de contaminação de 33%. O penúltimo capítulo é permanência. E aí ele vai falar sobre uma das piores partes da gripe espanhola, que foi a terceira onda. E aí o que acontece nessa parte dessa terceira onda é que o vírus consegue entrar agora no cérebro e fazer danos por lá. E aí a gente chega no capítulo 10, fim de jogo, que é quando o mundo consegue, graças a Deus, eliminar, né, essa doença, fazer uma vacina contra essa doença, né, contra a gripe espanhola. E aí o legal é ver como isso aconteceu. A ciência começa a trocar figurinhas, vamos dizer assim. Eles começam a compartilhar os seus estudos e a partir daí, com esse avanço desses estudos de vários lugares, eles conseguem uma cura. Isso é muito legal. E aí a gente chega no epílogo. Ele vai fazer meio que um apanhado geral ali de tudo que ele falou, de tudo que ele mostrou. E o mais interessante do epílogo, ele vai falar se isso acontecesse nos dias de hoje. Mal ele sabia, né? Quando o livro foi lançado aqui no Brasil, o coronavírus já tinha chegado. Mas quando esse livro foi lançado, ainda não, lá nos Estados Unidos. O que acontece é que ele vai ser meio que apocalíptico. Ele vai contar todos os desafios que nós teríamos se uma nova pandemia surgisse. Todos os desafios que ele falou que nós enfrentaríamos está aqui, está registrado. E tudo aconteceu. De a gente não ter espaço nas UTIs, de que os governos não estariam preparados para dizer a verdade e que eles não estariam preparados para encarar uma nova doença. Ele falou que muitos erros seriam cometidos principalmente pelas autoridades. E o pior de todos, nós não estávamos preparados para viver uma quarentena. E ele vai colocar principalmente em xeque a questão da economia, né? E também muitas pessoas não iriam aderir a essa quarentena por conta do mundo estar muito mais globalizado, enfim, por conta de todos os desafios que a gente tem no século XXI. E aí o resumo que eu faço desse livro é que, como a gente não aprendeu com as coisas que aconteceram em 1918, a gente acabou repetindo tudo de novo, inconscientemente, né? Mas eu espero que com esse livro e com o que a gente viveu nessa última pandemia, e estamos vivendo, né, que a gente consiga melhorar, tanto em questão de quarentena quando for preciso, uso de máscaras quando for preciso, quando a gente tem que proteger não só a si mesmo, mas o outro. Muita coisa que aconteceu durante a gripe espanhola nos dias de hoje e como a gente não soube lidar e não sabe lidar e não aprende com o passado. E uma outra coisa que eu também queria ressaltar, o livro é muito bom. Apesar de ele ser esse calhamaço todo e ter 600 páginas, a linguagem dele é muito fluida. Eu fiquei com muito medo quando eu vi o tamanho do livro e vi, meu Deus, deve ser um livro muito técnico. Eu pensei assim, vou demorar muito pra ler esse livro, mas não. Eu li ele relativamente em um mês. O jeito que ele escreve, a forma que ele escreve te ajuda muito a entender, a compreender. Apesar de ser muito técnico, principalmente das questões das doenças, da cura, de como é o processo, os nomes, enfim. Toda essa parte técnica, ele conseguiu colocar numa forma
forma que todo mundo consegue entender. Então é muito bom mesmo. Eu recomendo A Leitura da Grande Gripe. É um livro muito bom mesmo. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou sobre a Grande Gripe. Eu espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.